Sex Loggers! Oi, eu sou a Marina Rotti. E eu sou Márcio Wolff. E nós somos o casal Marina e Márcio. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema polêmico, né? Assim, atual, né? E bem atual, né? Assumir ou não assumir que você é um casal swinger, né? Como sair do armário. Né? Você tem coragem? Bom, gente, vamos do começo, né? Primeiro que a gente tá vendo uma movimentação meio que geral, não só entre os swingers, mas entre alguns famosos aí, do pessoal assumindo que é adepto de um relacionamento aberto, que gosta de uma homenagem, que já fez uma troquinha de casal aqui, outra ali, até suruba, né? E aí a gente ficou pensando, caramba, mas será que as pessoas teriam realmente coragem de chegar um dia e dizer assim, eu faço swing na cara dura? Tipo que a gente fez? Exatamente, mas é um processo que não é fácil, né? A gente, na verdade, está nesse meio liberal há mais de 10 anos, né? E só recentemente, né? Só no final do ano passado que a gente decidiu estar mostrando o rosto, efetivamente, né? Antes, nossas fotos eram tudo sempre estilo camarão, né? Sem cabeça ou disfarçado, né? Pois é, justamente porque era um padrão do swing você manter a sua privacidade, né? Inclusive, se a gente for lembrar um pouquinho de história, pensar que o swing não é de hoje que acontece, né? Muitos anos, então... E as pessoas sempre foram marginalizadas por essa preferência sexual. Então, ninguém sai por aí postando foto pelada com o rostão, né? Ou com alguma tatuagem, ou alguma coisa que possa identificar, certo? E aí sempre vem então aquelas fotos camarão ou aquelas fotos de bunda, né? Super comum. A gente conhece as pessoas no swing pelo bumbum. Então é um movimento que a gente percebe alguns artistas já falando, outros casais amigos também falando, assumindo abertamente. Mas a gente fica na dúvida, tá na hora de você assumir que é um swing? Exatamente. Na nossa visão, não é fácil você pegar, assumir, principalmente se tiverem algumas condições, por exemplo, filhos pequenos, né? O nosso caso, a gente só abriu efetivamente para o mundo depois de conversar com nossos filhos. Na verdade, o nosso caso, ele tem várias, como que eu diria? Vários problemas, né? Digamos assim, várias complicações aí no meio do caminho, né? Primeiro porque nós viemos de famílias extremamente tradicionais na religião evangélica. Então a gente teve toda essa educação, essa criação, assim, crescemos com essa mentalidade de que sexo é errado, de que não se pode fazer, de que não se pode nem falar sobre isso direito, entendeu? Então, pra gente conseguir quebrar todos esses preconceitos, quebrar todas essas barreiras, mudar a nossa forma de enxergar o nosso corpo, enxergar a nossa relação, né? Foram bastante anos, não foi um negócio assim do dia para a noite, né? E claro, durante todo esse período, todos esses anos, a gente foi trabalhando a cabeça dos filhos, que eram bem pequenininhos e hoje eles já são adultos, já são maior de idade. E acho que até por isso a compreensão deles em entender o nosso estilo de vida, a nossa preferência sobre o relacionamento swinger, foi muito tranquila. Hoje eles apoiam, hoje eles estão do nosso lado, hoje eles entendem que existem opções de relacionamento e não apenas aquela obrigatória, né, a monogamia, né, amor? Exatamente, mas assim, deixa a gente explicar, porque assim, de repente dá a impressão que a gente começava a falar muita coisa para eles referente ao swing, referente às fotos, pornografias, não é nada disso nesse sentido. Não. A gente, desde que eles são pequenos, a gente educa com esse conceito de liberdade, de aceitar as diferenças, entendeu? Da diversidade, né? E é engraçado que a gente percebeu que até com relação à questão de ciúmes, conversando um pouco com eles antes de iniciar, de contar efetivamente, né? Eles já tinham falado pra gente que essa questão de namorada muito ciumenta, essa questão de ciúmes eles não entendem. Então, assim, a gente foi percebendo que tudo aquilo que a gente foi passando para eles com relação ao respeito às diferenças e tudo mais já estava bem consolidado, né? Exatamente. Na verdade, qual que é a base
para que você aceite a diversidade de opiniões, né? E de vidas e escolhas e tudo. É o respeito ao próximo. E então a gente sempre ensinou essa base para eles. Respeite a pessoa que é diferente de você, independente do jeito que ela seja, né? Quando a gente fala de sair do armário, de assumir essa questão swinger, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Como que as pessoas vão te respeitar? Né? Você, por exemplo, é um executivo super bem sucedido de uma multinacional. Como é que as pessoas vão te respeitar como profissional se você disser que é um swinger? Sabe? Então a base realmente está no respeito. E quando a gente está vendo essa transformação toda no mundo, né, de respeitar os negros, de respeitar a comunidade LGBT, os trans, de respeitar todas as pessoas que são diferentes de você, a gente começa a ver que é o caminho para você poder sair do armário no swing também. Aí a gente, falando essa questão de filhos, o que a gente comenta, né? Poxa, eu sou um casal, curto swing, mas tenho filhos pequenos. Os filhos não vão ter, acho que, uma maturidade para estar entendendo, mesmo que você chama para conversar e explicar, entendeu? A forma de relacionamento que vocês possuem. Se os filhos são muito pequenos, não tem como eles assimilarem isso. Então, é difícil, né, para querer se expor dessa forma, né, com filhos pequenos, né? Se o casal não tem filho, aí a coisa fica bem mais tranquila. Quando nós decidimos abrir para o mundo que nós éramos swingers, né? Nós fizemos uma lista das piores coisas que poderiam acontecer conosco. Então, a gente colocou ali na lista. Nós poderíamos perder o respeito dos filhos, nós poderíamos ter a família, os pais virando a cara pra gente, nós poderíamos ser expulsos da igreja, nós poderíamos perder o emprego. Nós fizemos toda essa lista, colocamos tudo ali. E a pergunta que eu fiz pro Márcio foi: a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso se a gente disser que é swinger? E a gente pensou, e aí a gente falou assim: bom, estamos prontos, vamos sim, vamos em frente na nossa decisão. O outro lado que é bom estar sempre preparado é o lado emocional, ou seja, o lado psicológico, porque existe uma quebra de identidade nisso. Não necessariamente uma quebra, uma mudança de identidade. Como você se enxerga, a sua identidade, ela inclui também a forma como as pessoas te enxergam. Então, se uma pessoa pega e fala assim pra você: olha, eu te acho muito legal, te acho fantástica, você está incorporando tudo isso na sua percepção de identidade. Quando essa mesma pessoa olha pra você e fala: você é horrorosa, você está fazendo uma coisa muito errada, essa tua percepção de identidade vai sofrer uma mudança. É importante você estar muito seguro de quem você é e do que você quer para sua vida antes de passar por essa abertura para o mundo, porque a identidade dá uma mudada aí sim. Críticas, tem pessoas que vão acabar virando a cara para vocês, né? Então, contando um pouco da gente, tá? Quando surgiu isso daí, estourou essa bomba, né? A gente assumiu e tudo mais, e a gente tem uma certa relevância dentro dessa comunidade evangélica da igreja, principalmente ela, porque ela sempre foi cantora desde pequenininha nessa comunidade, fez muito barulho, né? Então algumas pessoas acabaram realmente virando a cara, algumas amigas dela, por exemplo, ficaram sem falar com ela, e a gente sentiu que isso mudou a partir de um tempo, né? A primeira impressão, aquele primeiro impacto que elas queriam se distanciar, hoje já mudou, hoje já entrou em contato. Poxa, que legal que vocês estão viajando. Poxa, gostaria de estar viajando também, gostaria de estar me divertindo, eu não consigo. Então, assim, muda um pouco, né? Mas esse primeiro impacto vai ter. A gente está sofrendo aí com um caso de algumas pessoas que estão ameaçando os parentes, sabe? Tipo, chantageando, né? Enfim. Tem de tudo. É legal que você realmente esteja preparado e não entenda que sair do armário é tão fácil assim, tá? Porque pode acontecer realmente coisas muito complicadas. Para nossa família, né? Tirando os filhos, a questão de pais, irmãos, os parentes, né? Foi difícil. No meu caso, eu posso dizer que, assim, converso com todos, a gente se fala, a gente se vê, né? Mas é um assunto que a gente acaba não tocando muito, porque eu sei que eles ainda não aceitam esse tipo de vida que a gente
decidiu ter como casal. Eu entendo pelo lado que é algo cultural, né? É difícil as pessoas anos e anos estarem acostumadas com determinada situação e de repente, pum, mudou. Né? Mas eu acho que isso é um processo, né? Havia uma sensação minha de que eu era tipo a filha perfeita, né? A pessoa perfeita. Era uma sensação diferente, sabe? Em relação às minhas irmãs. E agora não, agora a sensação é de que eu não existo mais. É como se eu simplesmente tivesse morrido e não falam comigo, né? Com exceção de uma pessoa que eu amo de paixão, e ela sabe quem é. Beijo. Então, se você é desses que está pensando em revelar para as pessoas que você é adepto do swing, do homenagem ou de alguma outra prática não tão convencional assim, as nossas dicas são: prepare aquela listinha que a gente comentou das possíveis consequências, né? E verifique se você está preparado efetivamente para cada uma delas. Segundo, esteja preparado psicologicamente. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum medinho, se você ainda não tem muita certeza de que é isso que você quer realmente fazer para o resto da sua vida, espera um pouquinho, ainda não é hora. A próxima dica é se você é um casal, né? O ideal é que pense individualmente ali e também como casal. Então o casal tem que estar muito unido, tem que estar muito preparado, porque vão vir pedradas, né? Tem gente que vai atacar pedra mesmo, vai tentar desestruturar o casal, vai tentar falar que isso é uma coisa dela, que partiu dela, uma coisa que partiu de mim, que é culpa dela ou é culpa minha, por exemplo, né? A culpa é sempre da mulher. Não, já recebi pedrada também. Ficou doendo um tempinho a cabeça, mas tá tudo certo, né? Outra dica é ir preparando as pessoas próximas de você, os filhos, pais, as pessoas que convivem mais com você. Como? Vai dando umas dicas, vai dando uns sinaizinhos de que vocês não são tão certinhos, de que vocês não são tão tradicionais, de que vocês são mais moderninhos, sabe? Aquelas dicas tipo, eu li uma matéria sobre determinado assunto, li uma matéria sobre relacionamento aberto, achei interessante, sabe? Vamos conhecer um restaurante, um barzinho diferente do normal, vamos fazer uma viagem para um resort de nudismo, essas coisas assim, sabe? Umas diquinhas, para que quando de repente você for falar, as pessoas já tenham no subconsciente delas que vocês já eram diferentes mesmo. Bom, outra dica é você ir montando meio que uma base de apoio, né? Como seria isso? Antes de você contar abertamente para todo mundo, de repente ir revelando para alguma pessoa que você tenha confiança, né? E aí essa pessoa, conforme a reação dessa pessoa, você já começa a medir a situação e essa pessoa acaba sendo uma base sua ali para você conversar, desabafar, depois que você abrir, de repente começar a surgir muita crítica, muita gente querendo entender o que está acontecendo. Ainda na linha da base, é interessante você estar próximo também de casais do meio, ou de solteiros, enfim, da sua comunidade liberal. É aquilo que a gente estava falando sobre a identidade. Você vai perder um pouco da identidade da sociedade, que vai te virar as costas, mas você vai ter outro apoio, você vai ter aquele lado da sociedade liberal que pensa como você, que te apoia, que tá do seu lado, que tá ali falando coragem, parabéns, vai, um dia é a minha vez. Os filhos, a gente deveria fazer um próximo vídeo só sobre isso, porque ele é super complexo, né? Filhos dependem muito da idade que eles estão, porque cada idade tem uma compreensão das coisas, tem uma capacidade cognitiva, né? Mas assim, no geral, vale o que diz a lei. Abaixo de 18 anos, cara, esquece sexo, entendeu? É melhor não misturar as duas coisas. Se for abaixo de 10 anos, então, por favor, nunca. O sexo ele tem que ser dito para as crianças abaixo dessa idade de uma forma muito educativa e de uma forma muito propícia para o entendimento deles. Para isso existem livros que podem te ajudar, existem gravuras que podem te ajudar, tem que ser feito de uma forma super lúdica, sabe? Que eles possam entender uma brincadeira, sabe negócio tipo Papai Noel?
É mais ou menos por aí, entendeu? Só que ao mesmo tempo você não pode dizer que não existe Papai Noel. Mas você também não pode criar uma super ilusão hoje em dia de que o Papai Noel existe e que é ele quem faz tudo por você, né? É complicado. Quando se trata de filhos, existem vários vieses aí para ser estudados. Bom, o que é que eu posso falar sobre a gente e sobre vários outros casais que a gente conhece que saíram do armário, resolveram contar para todo mundo que são liberais, né, que têm um relacionamento diferente. Eu nunca tive resposta de nenhum deles com arrependimento. Ah, não devia ter falado. Pelo contrário, né? Muitos falam, putz, poderia ter falado antes, né? Então a gente tem várias histórias. Tem até a história de um casal amigo que estava em uma festa com família e tudo mais, e amigos do meio liberal juntos também nessa festa, só que teoricamente todo mundo comportado. Só que aí todo mundo começa a tomar uma, né? Então de repente rolou um negocinho meio estranho que, né, depois os pais, né, desse amigo foi perguntar, escuta, tava acontecendo um negócio meio estranho. Aí esse amigo nosso resolveu abrir para os pais, falou, a gente tem um relacionamento liberal. Aí o pai olhou assim, a mãe olhou assim para ele também e falou, tranquilo. Ele falou, mas tranquilo para vocês? A mãe falou, tranquilo, a gente também tem um relacionamento liberal. Aí o cara fez aquela cara de susto, como assim? Não, eu e seu pai, a gente desde que vocês é pequeno, a gente tem um relacionamento também liberal, mais aberto e tudo mais. Então foi uma surpresa para ele e os pais aceitaram super bem. Né? Então a gente tem várias outras histórias de casais amigos que contaram e que os filhos aceitaram também de boa. Então até hoje a gente não teve nenhum feedback de arrependimento. Não, na verdade, passando para o nosso lado, para nossa experiência mesmo, eu hoje, vendo tudo que está acontecendo, eu teria falado antes. Eu não me sentia preparada para falar antes. Eu acho que o Márcio também não. Eu acho que quando a gente começou, tem mais, 15 anos que a gente foi pela primeira vez numa casa de swing, as coisas eram bem mais fechadas, eram bem diferentes. E nós também não estávamos tão preparados assim, né? O tempo que a gente levou foi o tempo necessário para que nós mesmos pudéssemos estar fortes o suficiente para aguentar o falatório que poderia acontecer. Se não fosse isso, eu teria saído antes. Hoje a gente tem uma família muito mais unida do que eu acho que a gente tinha antes. Porque quando a gente foi contar para os filhos, né, os dois revelaram pra gente que já sabiam. O mais novo falou que já faz mais de 2 anos que ele sabia. Provavelmente na cabeça deles ficava aquela dúvida, poxa, por que eles não contam pra gente, né? Por que eles ficam tentando esconder isso da gente? Então quando a gente contou, eles aceitaram super bem. E a gente ficou até mais unido. Eles acabam até se sentindo mais confiança para estar conversando com a gente com determinados assuntos, que eu percebo que antes eles ficavam um pouquinho mais receosos.